Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos numa série de vídeos sobre a história de Santa Teresinha. No vídeo passado falamos sobre a sua infância e a partir desse vídeo estarei entrando na adolescência e nos primeiros passos de sua descoberta de sua vocação. Então segue até o final e também acompanha o outro vídeo caso você não assistiu. Vamos lá? Após esses dois milagres, essas duas intervenções de Deus na vida de Santa Teresinha, ela que desde pequena já tinha uma vida de oração e já tinha uma sede pelo céu, agora começa a entender que ela necessita também amar. Teresinha ia para a oração e meditava, e dessas meditações temos pérolas. Em um certo dia, Teresa ali com seus 13, 14 anos, ela começa a meditar no sofrimento de Jesus na cruz. E ela para pensar que Jesus, quando estava ali derramando o seu sangue pela nossa salvação, muitas gotas caíam no chão. Então Teresa tem o desejo de ficar espiritualmente embaixo dessa cruz, recebendo essas gotas de sangue que cairiam no chão, e usaria o sangue que estava nela para interceder pela alma dos pecadores. Mas não de qualquer pecador, dos grandes pecadores, daqueles que estavam destinados à chama eterna pelos seus pecados. Isso se reflete no seu primeiro filho espiritual, Henrique Pranzini. Na época de Santa Teresinha, ela com 14 anos, vê no jornal a história deste homem. Ele, que assassinou uma mulher e duas crianças, era procurado por toda a França e, se encontrado, condenado à morte. Ela começa então a interceder para que ele se converta. Ele então é capturado e os jornais da época divulgavam tudo o que estava acontecendo em relação a esse caso. Ela percebe então que ele tem alguns meses de vida antes de ser executado, e ela intensifica sua oração, pedindo que o sangue de Jesus caia sobre ele, que a misericórdia do Senhor alcance e que ele se converta e não pereça nas chamas eternas. E ela pede a Deus que lhe dê um sinal, não porque ela precise, mas que confirme que aquilo é desejo de Deus, que ela interceda pela alma de grandes pecadores. Ele que antes não se arrependia, no momento de sua morte, pede para beijar um crucifixo. Os jornais repercutem esse fato e aí a notícia chega a Santa Teresinha, que percebe que aquilo foi uma confirmação para ela. Passado esse momento de descoberta como intercessora, Teresinha também começa a corresponder ao seu chamado principal, que é ser carmelita. Teresa vai dizer que desde que despertou a razão, sabia que o chamado dela era para ser uma religiosa. Com as visitas ao Carmelo que sua família fazia, ela percebe que vai ser naquele lugar onde as aspirações do coração dela para amar mais a Deus, para se entregar mais a Deus, serão correspondidas. Teresinha faz sua primeira Eucaristia e o desejo por amar a Deus só vai aumentando. Mas Teresa, que a cada dia mais vai se descobrindo como carmelita, já não aguenta mais viver longe do Carmelo. Então, em 1887, ela vai ao seu pai, que se encontra no jardim, e pede permissão ao seu pai para entrar no Carmelo. E diante daquele jardim, ele escuta o pedido de sua filha e aceita, dizendo, com as minhas palavras, que Deus foi bom com ele, pois pediu todas as suas filhas e agora pedia a mais jovem flor do seu jardim. Ele então, com os olhos cheios de lágrimas, se decide a ajudar Santa Teresinha. Por quê? Ela naquele momento tinha 14 anos, iria fazer 15. E para ser carmelita era necessário ter 21. Mas São Luís, crendo no chamado de Deus para sua filha, vai junto com ela na missão tão difícil que seria essa. Iniciada a missão, São Luís e Teresa vão ao superior do Carmelo fazer esse pedido. Ele, que não acredita no chamado específico daquela criança, porque acha ela muito jovem, diz que somente com 21 ele permitirá. Mas, se o bispo liberar, ele aceita. Então São Luís e Teresa vão ao bispo. Mas chegando no bispo, o bispo diz o contrário, que se o superior liberar, ele não tem nenhum problema. Fica-se aqui então um impasse, pois nem o superior, nem o bispo querem permitir a entrada daquela criança no Carmelo. Aproveitando então uma viagem que já estava marcada para Roma da família Martin, onde o Papa Leão XIII, em 1887, estava recebendo visitas dos peregrinos que estavam visitando Roma. E era um momento simples, onde se entrava, se ajoelhava, o Papa dava uma bênção e a pessoa se retirava.
Teresa, que não podia perder aquela oportunidade, ao se ajoelhar e o Papa dá a bênção sobre ela, em vez de se levantar, ela pede ao Papa para que ele permita que ela, com 15 anos, entre no Carmelo. O Papa, que não entende o que ela fala, é surpreendido pela intervenção do superior do Carmelo, que também está nessa viagem, que diz: é apenas uma criança que quer autorização para ser carmelita, mas os superiores não permitiram. O Papa, então, como um profeta, diz: se for da vontade de Deus, você entrará. E despede Teresinha. Ela, que mesmo assim tenta falar e ficar naquele momento, é retirada pelos guardas, à força, porque ela não queria sair. Voltado desse momento, Teresa volta frustrada dessa viagem, muito triste. Mas aquele impulso dela de pedir ao Papa na frente de tantos padres importantes e também pessoas da região, faz com que tanto o Papa como bispos comecem a rever esse pedido dessa criança, que é um pedido verdadeiro de quem tem uma vocação. Alguns meses depois, Carmelo recebe uma carta que dá a permissão para Teresa de adentrar com 15 anos, mas ela ainda teria que esperar mais 3 meses. Isso para ela foi um tormento, porque não aguentava mais adiar a sua entrada, o seu querer amar a Deus. Mas, no dia 9 de abril de 1888, Teresa é acolhida no Carmelo e se torna postulante. Inicia aqui uma linda história de amor, mas que não afastada do sofrimento. Bem, pessoal, esse é o segundo vídeo da série sobre a vida de Santa Teresinha. Então, se você está gostando, não deixe de acompanhar o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado por ficar até o final.